Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como fazer extração, né, da planta. Então extração nada mais é do que utilizar a planta e você utilizar alguns ativos para extrair a propriedade, né, os ativos dentro da planta. Tem alguns procedimentos, né, que eles utilizam extração por meio da destilação, que é qual é feito o óleo essencial. Então aqui a gente vai aprender a como extrair da planta o ativo, mas ele não é totalmente puro igual o óleo essencial. O óleo essencial, ele é feito a extração de uma forma diferente do que a gente vai aprender aqui. Ela é feita por meio da destilação, né, qual você vai colocar a planta e aí vai ter um equipamento que ele consegue vaporizar o ativo da planta e assim ele pinga em outra região. Ele vai esquentar a planta de uma forma de que ele vai separar, né? Ele vai, o produto da planta vai vaporizar e pingar em outra região, que vai ser o óleo essencial puro, né? Então a destilação, que é feita em indústrias, né, que tem uns equipamentos muito maiores, né? Eles utilizam a forma da destilação como um procedimento para retirada do ativo puro da planta, né? Então não é feito dessa forma mais caseira. A retirada do óleo essencial ele é bem mais difícil, né? Porque ele, por ser puro, ele é bem mais difícil ser retirado sem utilizar outro composto junto, né? Então a destilação ela retira o óleo da planta sem utilizar outros ativos, né? Só por meio da esquentando aquela planta e assim separando os ativos, né? Então, o processo de destilação é um pouco mais complexo, né? As indústrias que fazem isso, então aqui a gente não vai aprender a fazer óleo essencial, porque o óleo essencial é quando você consegue de tanto espremer, né, uma forma de extração é espremer uma planta, ou por meio da destilação, qual você ferve a planta e do outro lado cai o óleo, né, por meio da vaporização. Então, esses meios, eles conseguem pegar o óleo essencial, né, eles coletam o óleo essencial puro daquela planta, né. Esses meios, eles demandam de uma quantidade muito alta de planta, né, por isso que o óleo essencial é um pouco mais caro, porque ele demanda de toneladas de flores, toneladas de folhas para conseguir extrair o óleo essencial, né? Em torno de 1 tonelada de flores de lavanda ou de camomila, né? Essas flores são mais leves, para produzir um olhinho de 10 ml, né? Então, por isso que é muito caro. Então, aqui a gente vai aprender um método que é um de baixo custo. Então, para quem não tem condição financeira de comprar um óleo essencial ou investir no óleo essencial de início, para aprender a fazer os cosméticos, né? Você pode fazer um cosmético de uma forma de baixo custo, né? Que não demanda de um custo tão alto assim, né? Somente tendo a planta seca e alguns ativos que eu vou falar depois, você já consegue produzir, extrair da planta, né, assim, produzir um cosmético com essa extração. Então, é baixo custo, né, enquanto que o óleo essencial, por demandar, né, ter uma extração um pouco mais complexa, né, somente indústrias que extraem, por conta disso, demanda um pouquinho mais, né, de mais quantidade de planta e assim ele fica um pouco mais caro, por conta desse detalhe, né. Então, aqui a gente vai aprender a extrair. Então, lembrando que a extração feita aqui não é uma extração que vai formar o ativo puro da planta. Vai ter as propriedades da planta, mas não vai estar 100% puro a essência da planta. Ela vai estar misturada com os outros ativos, né? Então, aqui tem 3 formas de extração. A primeira, que é a extração alcoólica, ela só vai base de álcool de cereais, né? Tem que ser usado o álcool de cereais porque ele demora um pouquinho mais para evaporar, então ele vai durar muito mais tempo no vidro, né? Um dos álcools de cereais que eu utilizo é a arnica.
Então, a arnica, ela é muito feita como álcool de cereais, né? Não sei se dá pra ver, mas aqui dentro tem a planta, né? Então, eu coloquei a planta aqui dentro. E aí, eu coloco a planta dentro e coloco somente álcool. Então, essa base alcoólica, ela é muito utilizada para finalidade de que você quer absorver muito rápido, né? Então, quando você quer colocar o extrato puro da planta e quer que a pele absorva muito rápido, você utiliza a extração alcoólica, né? Por exemplo, para dores musculares, cãibras, torcicolos. São momentos que precisa com que o extrato penetre muito rápido na pele. Se você colocar glicerina, óleo, não vai penetrar. Então, a gente precisa ter uma base 100% alcoólica, né? Não pode ter outro ativo junto, não pode ter outro composto junto. Tem que ser só o álcool. Porque aí o álcool vai permitir com que penetre mais rápido aquela planta, né? No caso, a arnica. E assim ela consegue atuar mais rápido, né? Que no caso seria relaxamento muscular, né? E redução de cãibras. Então, sempre que você quiser tratar uma dor muscular, querer que aquele produto, aquele ativo penetre muito rápido na pele, né, ou evapore muito rápido, como os difusores, você utiliza extração alcoólica. Então, a extração alcoólica você vai colocar somente o álcool de cereais, coloca a planta aqui dentro, né, até ficar no topo, e coloca o álcool até esse menisco, né? Então, aqui dentro tem essa parte que ela já fica curvada, né? Então, dessa parte aqui pra baixo, eu coloco o álcool. Então, eu vou colocar só o álcool, sem mais nenhum composto, justamente para penetrar mais rápido, que o álcool ele penetra mais rápido. Então, utiliza o álcool para essa finalidade, quando você quer que absorve muito rápido o ativo, ou quando você quer perfumar o ambiente, né? Tem muita gente que usa difusores naturais, que nada mais é do que você colocar a planta lá dentro e colocar o álcool, né? Então, vai ter uma evaporação daquele cheiro, né? Principalmente alecrim, arruda, lavanda, manjericão, tem um cheiro muito forte. Então, quando você coloca o álcool e deixa um tempo, ele aqui na garrafa, uma semana, e depois abre, fica com um cheiro característico, né? Do alecrim, da arruda. Então, muita gente faz isso principalmente para difusor natural, né? Coloca a planta lá dentro, enche de álcool até esse menisco, deixa uma semana, né? Chacoalha um pouco, né? Deixa atuando, deixa uma semana aquilo lá no canto, e depois você pega, abre e coloca as varetinhas para funcionar como difusor. E aí ele libera o cheiro, né? Por conta do álcool ele ser mais volátil, ele vai evaporar e assim vai dar para sentir o cheiro daquela planta. Então também utilizam tanto para dores musculares o extrato alcoólico quanto para difusores naturais, né? Coloca a varetinha, retira a planta, coloca somente o líquido, né? O álcool com a propriedade da planta no vidrinho, coloca as varetinhas e aí você utiliza como um difusor, né? Uma opção. Então, depois de ficar uma semana a planta aqui, né, guardada no frasco, você retira a planta, fica somente com o líquido, né, que é o álcool, junto com as propriedades da planta, coloca numa garrafinha e aí você pode utilizar em dores musculares, né, por exemplo, a arnica, para qualquer outra coisa que você queira que absorva rápido. Então, o extrato alcoólico, ele é muitas das vezes utilizado ele puro, né? Você não utiliza ele diluído em creme, diluído em manteiga ou em sérum, você não utiliza ele em cosmético, você não utiliza ele diluído em outro produto, você utiliza ele puro, né? O extrato puro, no caso puro que eu falo, somente o extrato, né? Sem outros compostos junto, somente o álcool com a propriedade da planta e você coloca no local diretamente, você não dilui ele em outro composto, tá bom? E aí, como tem o álcool junto com a planta, ele não é 100% puro da planta, né?
Porque por conter o álcool. Então, o álcool eu coloquei aqui, então ele tem 50% álcool, 50% planta, propriedades da planta. Então, ele não é 100% puro igual um óleo essencial, porque ele tem o álcool que permitiu retirar aquela essência da planta. Então, o álcool, ele é um dos principais utilizados para extração, pois ele consegue retirar a maior parte dos produtos da planta. Ele consegue retirar, né? Ele forma como se fosse uma tintura, né? Ele começa a puxar, né? A retirar aquela propriedade, os ativos que está dentro da planta. E assim ele vai retirando e vai ficando tudo no álcool. Aí quando você tira a planta, né, que tá aqui dentro, quando você retira essa planta, o álcool fica repleto de quantidade de planta, né? Ele não fica, ele consegue retirar 100% aquele ativo daquela planta. Mas como ainda tem o álcool dentro, acaba que não fica 100% puro da planta, porque ainda tem o álcool, né? E para poder conseguir extrair, teria que retirar o álcool para sobrar somente o óleo da planta, né? Então, quando você retira totalmente o álcool, a glicerina, quando você consegue remover por completo o álcool, né, por meio da evaporação, e o que sobra embaixo, né, o que sobra de produto, aí sim é o óleo puro. Aqui eu vou mostrar mais ou menos para vocês o tom que fica. Ele fica como se fosse uma tintura, né, que eu retirei da arnica. Então, fica com o aroma da arnica, né, para usar como difusor. Fica com a cor, né, ele adquire uma tintura, que é a planta, né, a coloração da planta. Então, alguns têm coloração igual a aloe vera, que é a babosa, ela é transparente. O alecrim fica um marronzinho, um tom de marrom. Então, cada um vai ter uma coloração. E esse já ficou num tom mais verde. Então, é esse daqui que eu queria mostrar pra vocês, a base alcoólica. Então, a base alcoólica, se você remover por completo o álcool, você consegue pegar somente o óleo essencial, né, o puro. Só que é um processo que demanda um pouco mais tempo, tem que evaporar por completo o álcool, né? Então, isso demanda um pouco mais de trabalho para poder fazer. Enquanto que você extrair com álcool, a glicerina é mais fácil do que você extrair o óleo essencial puro. Tá, aqui é o álcool, né? Então, o que a gente vai aprender é fazer extração glicólica. A extração glicólica, ela é a base de álcool e base de glicerina. Então, a glicerina, ela se conecta, né? Ela interage melhor com os ativos do sabonete, do creme, do tônico, da manteiga. Então, qualquer produto de cosmético que você vai fazer, a glicerina, ela liga melhor. Porque a glicerina, ela é tanto de fase aquosa quanto de fase oleosa. Ela interage nas duas fases. O álcool também interage, só que o álcool, para algumas peles, pode ressecar muito a pele ou pode causar irritação. Então, a glicerina, ela é mais compatível com a sua pele. Por isso que ela é utilizada para extração de planta para utilização em cosmético. Então, se você quer fazer um extrato para utilizar no cosmético, eu recomendo fazer um extrato com base de glicerina. Que aí, quando você faz um extrato com base de glicerina, além dela se misturar com as duas fases do cosmético, sua pele vai reagir melhor, não vai ter irritação por conta do extrato alcoólico. Se você utilizar o extrato alcoólico na pele, né, na face, pode ser que dê alguma reação, né, coceira e tudo mais, e resseque muito a pele. Então, ela é mais indicada para quando você quer usar para musculatura ou para difusor de ambiente. Mas quando você quer usar para cosmético, para uso facial, aí eu indico o extrato glicólico. Então, ele vai ser utilizado o álcool e a glicerina. E tem o extrato oleoso, que aí você vai utilizar o óleo, né? Pode ser óleo de uva, óleo de coco. Aqui eu tô com óleo de coco e eu vou mostrar para vocês como que faz. O extrato oleoso você também pode utilizar em cosméticos oleosos, né, como manteigas, que ele vai ser muito mais recebido do que a glicerina. Então, se você for fazer um cosmético com base oleosa, né, que vai somente óleo corporal, manteigas,
tudo que é mais gorduroso, mais oleoso, que vai ter somente fase oleosa, aí eu recomendo você fazer extração oleosa, né? Nos próximos vídeos eu vou falar pra vocês quais cosméticos são de fase oleosa, quais que são fase aquosa e quais são os dois juntos, né? Eu vou explicar isso pra vocês depois. E aí você pode utilizar o extrato oleoso, que ele vai ser mais miscível, né? Ele vai misturar melhor. O oleoso, ele não dura tanto tempo, ele dura em torno de 1 mês, né? Quando você faz com a glicerina ou com álcool, ele conserva mais, né? Conserva em torno de 6 a 8 meses o extrato que você extraiu. Enquanto que o oleoso, eu recomendo você utilizar de 1 mês a 3 meses, então a durabilidade dele não é tanta, né? Por conta de conter o óleo, a chance dele, ele não consegue conservar tanto, né? A glicerina e o álcool já tem uma capacidade maior de conservar aquele produto. Então, se você quer fazer um extrato em grande quantidade para durar mais, aí eu recomendo fazer extração glicólica, que aí ele vai durar mais tempo. Enquanto que a oleosa é para usar agora, né? Usar na pele, usar no corpo e depois já descartar, né? Que a durabilidade dele é menor. Então, vamos lá. Para poder fazer extração, o que você vai precisar? Né? Do frasco âmbar, porque o produto ele oxida muito fácil, né? Quando ele se expõe ao sol, ele vai perdendo a propriedade dele, né? O sol, ele oxida o produto, né? E destrói o que tá dentro daqui. Então, eu recomendo fazer o âmbar, porque no vidrinho âmbar você consegue conservar as propriedades da planta. E aí vem impedir com que oxide, né? Com que perca as propriedades que tá dentro da planta. Aqui eu tenho a planta seca. Ó, essa aqui é a lavanda. Tem a guiné, né? Eu vou ensinar depois a como secar a planta, né? Como fazer ela seca. Então aqui tem a planta seca, né? Como vocês podem ver. E aí eu vou colocar ela. A quantidade eu costumo colocar 1/3 do frasco. Então, se o frasco tem em torno de 4 dedos, né? Eu vou colocar 1,5 dedo. Eu vou encher até aqui. Vocês podem pegar um funil para poder ajudar, para auxiliar em vocês. E vocês vão colocar lá dentro. Se você quiser cortar, picotar para facilitar, vocês colocam a planta lá dentro. Algumas plantas vão passar de 1 dedo só. Tem algumas plantas que são maiores, né? Quando é flor, por exemplo, camomila, que é mais leve, elas ficam embaixo, né? Elas conseguem ir. Mas tem algumas que, por conta de ter uns raminhos e caules aqui, ela passa um pouquinho, ela vai um pouquinho pra cima. Então, você completa ela até atingir pelo menos um desse daqui. Vou pôr mais um pouquinho. É em torno de umas 20 gramas. Né? Quem tiver balança e quiser pesar, em torno de 20 gramas. Mas quem não tem balança, vocês podem ir colocando até atingir 1 dedo. Quando atingir 1 dedo, aqui, o tamanho já deu 1 dedo mais ou menos, não tem problema passar um pouquinho pra cima. Como essa planta tem o caule, é normal ficar um pouquinho pra cima. Se vocês quiserem, vocês podem ter a ajuda de um bastão, né, pra poder ajudar a descer ela, pra ela ficar lá embaixo, né, dar uma amassadinha, e aí ela vai ficar lá embaixo. Pronto. Depois de você amassar ela e ela ficar lá embaixo, né, e você viu que deu 1 dedo, aí você vai colocar o álcool de cereais até preencher por completo a planta, que é 1 dedo. Se vocês quiserem um funil para poder ajudar nesse procedimento, aí vocês pegam um funil, tá? Aqui. Viu? Preenchi 1 dedo, né? E aí eu vou começar
a macerar ela lá embaixo. Eu vou ter, pode ser um bastão, alguma coisa que permita macerar. Se caso você quiser comprar aqueles amassador de alho, colocar a planta nesse amassador de alho e amassar com álcool também pode. Ou se você tiver um bastãozinho igual o meu, ou pode usar até uma caneta, dependendo. Você põe a planta lá dentro, põe o álcool, um dedo no vidrinho e aí vai amassando, para que o álcool pegue a tintura daquela planta. Aqui. Pronto. Amassa um tempo. Depois disso, como é extrato glicólico, eu não vou completar agora com álcool até aqui. Se fosse o extrato alcoólico, né, para utilizar em musculatura ou difusor, o que eu iria fazer? Eu iria completar até aqui de álcool de cereais, né, até aqui, até em cima no menisco. Como é glicerina, eu vou completar de glicerina. Aqui. Vou completar até aqui de glicerina, né? Que tem um dedo, aí eu vou completar até aqui de glicerina. Se tiverem um funil é melhor para poder aplicar. E como isso é bem energético, né? A planta recebe, tem tudo uma troca de energia, né? Entre a planta e você, enquanto você vai fazendo o extrato. Sempre fazem um dia que você estiver de bom humor, né? Então, sempre aproveitem esses dias, né? Dias de lua cheia, que tem muita energia, ou dia que você tá de bom humor, e façam essa extração, porque aí você consegue transmitir energia positiva também pra planta, né? Para que ela consiga pegar todas as propriedades essenciais dela. E aí você mexe um pouquinho lá. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar, né? Observação, se fosse extrato oleoso, eu, em vez de preencher até o menisco de glicerina, eu iria preencher de óleo, né? O óleo de coco, óleo de uva. E aí eu chacoalho um tempo, para que a planta, para que a glicerina e o álcool pegue, né? A tintura dessa planta, pegue as propriedades dela. Então, se você for fazer, né? Então, de início, põe a planta seca, um terço, né? Um terço do vidrinho ou um dedo, né? Dependendo do tamanho do seu dedo, né? Vai dar um terço do frasco, que é em torno de 20 gramas de planta. Isso vai de acordo com a grama da planta. Tem algumas que são mais leves, por isso que eu prefiro dizer que é um dedo do frasco. Deu um dedo do frasco, completa de álcool até tampar toda a planta. Se for fazer extração oleosa, completa até o menisco de óleo de uva, óleo de coco, né, que corresponde. Esse vidro, ele tem em torno de uns 70 a 80 ml. Então, não, 50 a 60 ml. Então, ele vai ser em torno de 10 ml de álcool. E o restante, né, que seriam 40 a 50 ml de glicerina. Se for extrato oleoso, 40 a 50 ml de óleo de coco ou óleo de uva. Se for alcoólico, 40 a 50 ml de álcool. É só completar. E aí você vai chacoalhando durante um tempo até que pegue a tintura. Depois que você chacoalhou, você pode deixar em torno de 2 semanas com a planta aqui dentro, para que ela vai marinando, ela vai recebendo, né? O álcool vai recebendo e a glicerina vai recebendo a propriedade da planta. E depois de 2 semanas, eu retiro essa planta do local, né? Então, eu pego outro vidro, né? Despejo o líquido e aí eu retiro a planta. E aí eu volto o líquido pro local. Eu vou esperar passar 2 semanas. E aí no próximo vídeo eu falo pra vocês como que ficou a tintura, mostra a coloração e mostro como que faz pra poder passar o líquido e retirar a planta, né? Então nisso você vai chacoalhar pra poder retirar por completo
para chacoalhar e retirar a tintura da planta. Depois de 2 semanas você retira essa planta. Se você deixar a planta aqui dentro, pode ser que ela apodreça e aí perca a propriedade, né, que você quer do extrato. Então, não é bom você deixar a planta apodrecendo no local. Então, depois de 2 semanas eu gosto de retirar a planta e deixar só o extrato. E aí, esse extrato vai durar em torno de 7 meses a 8 meses. E aí, eu vou deixar aqui 2 semanas e no próximo vídeo eu mostro como que ficou a tintura e como que ficou para poder tirar essa planta dentro do frasquinho. Tá bom? Até o próximo vídeo.